do Senhor. Amém. Estou muito feliz, honrado, ao mesmo tempo emocionado, porque estar aqui convosco nessa noite é uma alegria pelo fato da gente desejar isso já há algum tempo. Eu estou feliz porque Deus me cuida e prepara tudo para nós. Eu dizia ao nosso irmão Wesley há algum tempo, eu preciso sentar com o pastor Eduardo, com a pastora Luciana, para a gente ajustar um dia para nós procurarmos com ele. E Deus proveu esse dia. A pastora Luciana esteve pregando no culto, jovens, com uma bênção. Deus abençoe a senhora, o pastor, uma alegria muito grande de ter recebido vocês lá. E naquela ocasião a gente ajudou para estarmos juntos aqui. Eu olhei e falei, pastor, deixa eu ir. Eu estou feliz, querido, porque o Senhor tem uma palavra da parte do céu para a nossa vida nessa noite. Amém? Pastora Vânia, né? Deus abençoe a senhora por essa missão, esse ministério tão maravilhoso. Continue usando a sua vida grandemente. O tema, quero parabenizá-los também pela escolha, um tema maravilhoso que fala sobre a volta ao altar, a restauração de um altar. Quando a gente olha para esse tema, a gente vê dentro da Bíblia muitas e várias opções que Deus dá para nós estarmos trabalhando nela, na mensagem. Mas nessa noite o Senhor me trouxe um altar escolhido por Jesus, chamado Pedro, para trabalhar ele como altar e ele no altar. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós leremos dois textos bíblicos para estarmos baseando essa mensagem. Mateus, leremos primeiramente capítulo 5, Depois nós vamos mencionar depois. Lucas capítulo 5. E depois nós leremos o Evangelho de João. Esse texto, conhecidíssimo de todos nós, fala da pesca milagrosa dos primeiros discípulos. Versículo 1 a seguir diz assim: E aconteceu que, Lucas capítulo 5, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia, e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faça-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe a rede. Segundo texto comigo, vamos agora para João. O Evangelho segundo escreveu, João capítulo 21. Capítulo 21 do Evangelho de João, versículos 15 até o versículo 17, diz assim a palavra: E depois de terem jantado, disse a Simão: Simão, filho de Jonas, amas mais do que a estes? E respondeu:
Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amém. Queridos, esse capítulo 21 ele trata da segunda experiência vivida por Pedro. 3 anos e meio é o período em que acontece aquela pesca e essa pesca aqui. Ela começa no versículo 21, no capítulo 21, versículo 1, mas eu escolhi apenas esse versículo sobre a pergunta: o que Jesus faz a Simão? Para nós trabalharmos nessa noite a vida desse homem. Aqui aconteceu uma pesca também, em um outro ambiente. Lá foi uma pesca em um ambiente. Ao chamar Pedro, nosso Deus, ele viu em Pedro potencial, ele viu em Pedro capacidade para tornar esse homem um grande ganhador de almas, porque foi o que o Senhor disse a ele no início: a partir de hoje você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens. Eu vou te chamar para o ministério. Dentro dessa proposta ministerial, as coisas vão desenrolando. E Deus me traz aqui nessa noite para te lembrar um fato: que a nossa vida é feita de períodos. Aleluia. Os períodos da nossa vida, eles não nos acontecem para nos definir em um todo, mas os períodos na nossa vida, eles acontecem para nos levar a entender que Deus ele trabalha em todo o tempo. Os tempos bons, os tempos ruins, os tempos de bonança, os tempos de escassez, os tempos em que tudo está funcionando e os tempos também em que nada funciona. Deus está trabalhando em todos esses tempos. Aleluia. Você entrou nessa noite dizendo: Senhor, esse tempo não vai passar. Senhor, esse tempo não vai acabar. Senhor, eu preciso de que o Senhor fale comigo nessa quarta reunião nossa, nesse quarto elo. Pois Deus abre a minha boca para te dizer que Ele está cuidando desse período de tempo seu também. Aleluia. Deus já manda te avisar nessa noite que nada está passando distante dos seus olhos. Deus está contemplando tudo o que está acontecendo na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu emprego, na sua vida. E Ele hoje quer, através dessa palavra, mostrar para você que Ele é o Deus que trabalha no tempo para restaurar o que precisa ser restaurado e as coisas voltarem de volta para lutar, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Não pense que esse período é o que está determinando toda a sua vida e história. Não se iluda pensando que essa situação veio para definir tudo na sua vida. Isso é somente uma fase e ela vai passar porque Deus está trabalhando em seu favor. Bendito seja o nome do Senhor. A história é conhecida de todos nós. O período do ministério de Jesus foi também o período de formação do caráter de Pedro. O período do ministério de Jesus foi também o período do montar o altar de Pedro. O período do ministério de Jesus foi também o período em que Deus trouxe Pedro para o seu altar, em particular para mostrar na vida desse homem que Deus é Deus na vida de quem Ele chama. As experiências vividas por esse homem, elas saltam aos nossos olhos. Você vê uma pessoa que experimentou o que Pedro experimentou, de ser ensinado pelo próprio Deus ali em pessoa, de ser participante dos milagres que Deus, através de Cristo, efetuou. Você vê coxo andando, você vê paralítico
acontecer ali, e Pedro agora naquela visão de glória, fala: Senhor, o senhor quer que a gente faça uma cabana para que a gente possa habitar e eu não sair desse ambiente? Esse homem experimentou tudo isso. A experiência vivida por Pedro, talvez nenhum de nós, na nossa trajetória, conseguiremos viver algo parecido. Teremos as nossas, mas a dele foi única, foi extraordinária, foi maravilhosa. A ponto desse homem ser discípulo íntimo de Jesus. Quantas vezes ele chamava Pedro, Tiago e João para o particular, pelo fato de ele ser uma pessoa de expressão, uma pessoa que era tirada, uma pessoa que era pronta. E no entanto ali estava sendo formado, irmãos, o caráter, estava sendo colocado tijolos naquele altar, para que esse altar viesse fazer, estou falando do Pedro, fazer parte do altar de Deus, da chamada, do plano, do trabalhar de Deus na sua vida. Não é diferente comigo e com você. Quando o Senhor nos chamou, o Senhor já sabia quem nós éramos. O Senhor já sabia das nossas limitações. Ele sabia das nossas fraquezas, das nossas falhas. Ele conhecia o nosso limite humano. Quando o Senhor te chamou e me chamou, Ele olhou para mim e para você e viu em nós algo que Ele poderia aproveitar. E através de trabalhar dele na nossa vida, Ele é construir a nossa história. Ele é construir as experiências que nós viveríamos com Ele. Esse Deus então trabalha de forma tão especial que eu e você estamos aqui nessa noite, diante desse quarto elo, para saber que Deus é vivo, que Ele existe, e que independente do que acontece na nossa vida, Deus está cuidando de nós, Ele está trabalhando na nossa vida, cuidando de todas as circunstâncias, para mostrar que quando Deus chama, Deus cuida, quando Deus chama, Deus empurra, quando Deus chama, Deus levanta, quando Deus chama, Deus abraça, quando Deus chama, Ele se compadece. E é por isso que Deus trabalha de uma forma especial contigo e comigo nessa noite. Aleluia! Pedro nos ensina que independente do que o homem experimenta com Deus, o homem é capaz de titubear em alguns pontos. Pedro nos ensina que, por mais que você caminhe em algum ponto da sua trajetória, você pode duvidar. Eu conheci um presbítero, amigo nosso, quando pregou junto comigo, com o pastor Eduardo e com a pastora Luciana, lá no Paulo, com o pastor Lucineiro. Esse homem experimentou uma experiência tão aguda, tão terrível e tão ferrenha, que no meio daquela prova que ele estava passando, eu estive com ele. Um professor de escola dominical, uma pessoa que tem um conhecimento bíblico fantástico. Ele falou assim para mim: assim, olha, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou para acreditar que eu estava errado no que eu dentro de Bíblia. Porque o que aconteceu comigo é tão pesado e tão terrível que parece que eu estou herdando uma maldição. Nem é dos meus avós, é dos antepassados, que nem sei quem foi. Coisa que ele sempre pregou e ensinou que não existe. Porque em Cristo Jesus toda maldição é o que, igreja? Quebrada. Quando eu ouvi ele dizer isso assim, eu falei: eu sei por que você está tendo esse pensamento e pensando nisso. Porque você está quebrado, você está dilacerado, a sua alma está abatida, está ferida, está angustiada. Eu sei porque você até está pensando sobre isso, que independente do que você faça, nada está acontecendo, porque você é humano, você é gente, você é pessoa, você tem um limite, você tem uma estrutura. Mas Deus me manda te dizer hoje que isso vai passar, isso vai mudar, e você vai entender que tudo que você creu, ensinou e pregou é o que é correto, porque Deus não mudou na sua vida por causa da sua luta. E Deus manda dizer para alguém aqui nessa noite:
A história de Pedro teria, irmãos, um desdobramento fantástico. Ele teve experiências maiores do que as dos 3 anos e meio. Mas quando está chegando a funilando o momento da partida de Jesus, Mateus diz isso. Sabe o que tem que ser isso? O Senhor falou assim: olha, sabe o que está escrito nos profetas? Eu ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Vocês escandalizarão em mim nessa noite, por causa do que vai me ocorrer. Pedro imediatamente toma e nos aprende para Senhor. Eu jamais, nunca vou fazer isso. Os outros discípulos também, a Bíblia mostra lá no texto que fala: nós também não. O Senhor vira-se para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, antes de dar um canto, por 3 vezes, você vai me negar. O que o Senhor nos ensina aqui com isso, amado? Que existem momentos na nossa trajetória, Ele está aqui nos ensinando através de Pedro, que as coisas vão ficar de uma forma tão aguda, que Ele já sabe o que vai ser a nossa reação nessa fase aguda. Qual foi o Pedro, pastor Hernandes? A Bíblia diz que quando eles pegam Jesus, amados, se levam para casa do sumo sacerdote, tinha uma entrada. Nessa entrada tinha uma mulher que guardava a entrada. João entra porque ele conhecia os sacerdotes. Pedro é barrado na porta, ele queria entrar também para ver o que aconteceria com Jesus. João volta e fala assim: olha, ele está comigo, permite que ele entre. A mulher então deixa ele entrar, mas no momento que ele põe o pé do lado de dentro, vai falar: peraí, você é discípulo daquele homem, não é? Aí a gente tem que entender a resposta de Pedro. O momento, irmãos, era um momento difícil, guardas, armas. Jesus estava sendo tratado como se fosse um bandido, um malfeitor. Eles queriam acusar e as acusações eram pesadas. Jesus estava ali para ser condenado. Pedro, naquele momento de pressão, a hora que a mulher faz essa pergunta para ele, ele fala assim: não, eu não sou discípulo dele. Ao entrar dentro do Pai, mas 2 vezes perguntam para ele. Uma, ele estava perto da fogueira, aquecendo. As pessoas que estavam em volta da fogueira falaram assim: olha, você é um discípulo dele, não? Não sou. Aí, um parente do moço que ele havia cortado a orelha lá no corpo, viu ele, e era conhecido sacerdote, chega para você e olha, você é um deles sim, porque eu lembro de você lá no morto. Ele me nega. Então veja bem que o altar que estava sendo construído para uma grande história, para algo tão extraordinário que haveria de acontecer, agora parece que começava a se desmoronar. Ao negar pela 3ª vez, escuta-se o cantar do Pablo. Pedro lembra das palavras do Senhor. Acontece todo o processo que vocês conhecem. E aqui a gente vai para João capítulo 21. Era a 3ª vez que Jesus já estava se manifestando após a sua ressurreição. Pedro, no capítulo 21, começa no 1º versículo dizendo que ele fala: gente, eu quero pescar. Os discípulos dizem o seguinte: olha, nós iremos com vocês, vão para pescar, não pegam nada, como na outra referência que eu li. Voltando-se da pesca, eles estavam chegando próximo, Jesus se apresenta a paz e diz: olha, vocês têm peixe aí? Qual foi a resposta? Não. Essa pergunta o Senhor faz para mim e para você nessa noite: você tem peixe aí, meu irmão? Você tem peixe aí? A mesma pergunta eu coloquei nessa igreja nessa noite. Por
porque o momento não era bom para Pedro, o momento não era favorável, ele não estava bem psicologicamente. Aquelas 3 vezes que ele negou, aquilo lá não saía da sua cabeça de dia e de noite. Ele estava ali naquela festa com os amigos, mas estava como que sozinho. Quando ele ouve a pergunta, não tem, João olha para Pedro e fala assim: é Jesus. Ele se lança na água. Quando ele sai da água após ele dá a eles a autoridade para pescar, como vocês sabem. Aí eu quero focar nisso. Quando ele sai daquela água, eu imagino que aquele trajeto, alguns falam que era 60 metros da água da praia. Aqui deve ter demorado uma eternidade, porque ele encarar Jesus lá em cima dele. Quando eles chegam na praia, lá tinha peixe sobre brasas, lá tinha pão. Você sabe o que significa esse peixe sobre brasa e esse pão para a sua vida nessa noite e para minha? É a provisão de Deus nesse momento. Deus está nessa noite restaurando o altar da fé aqui. Deus está nessa noite restaurando o altar da esperança aqui. Sabe por quê, amado? Escute o que Deus tem para falar contigo. Nas horas difíceis, nas horas que parece que não vai, é que você não vê nada de acontecer favorável. Quando eles chegam, lá estavam as brasas, lá estava o peixe, lá estava o pão. Sabe o que o Senhor fala para eles? Alimentem-se. Eles tomam daquele pão, eles tomam daquele peixe, e eles começam a alimentar-se. Deus quer que você alimente da esperança novamente nessa noite. Deus quer que você alimente da fé nessa noite novamente. Ele quer fazer você entender que essa campanha, essa proposta de restaurar o altar, de você estar de volta, é que Deus quer de volta no plano, Deus quer de volta na presença, Deus quer de volta você naquele propósito. Deus não quer que você, num contexto de desacreditar, de achar que não vai funcionar, de achar que não está certo, isso não é para você. Deus te convida a comer pão, Deus te convida a comer peixe nessa noite, porque a mesa está posta diante de ti, o altar está colocado diante de ti, para que você entenda que a partir de agora, quem vai conduzir é Jesus, quem vai demonstrar é Jesus, quem vai fazer é Jesus. Aquele esposo tem jeito, aquele filho tem jeito, aquela família tem jeito, aquela situação tem jeito, tudo tem jeito, porque Jesus te convida a alimentar-se nessa noite para a glória do nome do Senhor. Você pode levantar sua mão e adorar Jesus nessa noite. Aleluia! Alimente-se nessa noite na presença do Senhor, porque Deus já está entrando com providência para a glória do nome do Senhor. E o que é mais lindo nisso aqui, amados, é o seguinte: estão todos ali, não estão? Como estamos todos aqui. Aí o Senhor pega Pedro, vem aqui. Aí o segundo versículo que eu li, que vocês conhecem muito bem. Sente aqui comigo. Aí estava um altar, irmãos, totalmente, porque do mesmo jeito que você precisamos nos aproximar do altar de Deus, nós também somos altar de Deus. Através da nossa vida Deus se manifesta, através da nossa vida pessoas são curadas, através da nossa vida pessoas são restauradas, através da nossa vida pessoas são restabelecidas, porque eu e você somos chamados também para esse altar de Deus. Sobre a minha vida, sobre a sua vida, tem que queimar o fogo do Espírito Santo todos os dias, para que as pessoas, ao aproximar-se de nós, elas vejam Deus, elas vejam a graça, elas
E Jesus é especialista nisso, pastor Luciano. Pastor Eduardo, porque ele sabe da estrutura humana. E aqui nós vamos encerrar. Quando ele olha para Pedro, ele olha e diz assim: olha, meu projeto continua de pé. Meu projeto continua sobre a vida dele. Então deixa eu trabalhar, porque eu vou restaurar ele com vontade para ele voltar para o altar. Eu vou restaurar ele como um ser humano para ele voltar para o meu projeto. Eu vou restaurar ele como ungido para ele continuar a obra que eu tenho sobre a vida dele. As 3 perguntas eram simples: você me ama? Olha que coisa impressionante. Ele não perguntou por que ele titubeou, por que ele fraquejou, por que ele vacilou, por que ele hesitou, nada disso. Ele só perguntou se você me ama. E aqui é a chave para fechar essa mensagem nessa noite. Quantos amam a Ele? Você sabe o que significa isso para Deus? Tudo. Isso para Deus significa tudo, porque se você ama, você abre a porta para acontecer tudo o que precisa acontecer lá, porque Deus, Ele honra os que amam. Deus, Ele trabalha pelos que amam. Deus,